Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Comportamento Empreendedor. Aqui você aprende como os comportamentos refletem no seu negócio. Eu sou Josiane Araújo, sou coach e treinadora comportamental e o tema da aula de hoje, olha só, os 5 erros comportamentais que podem afundar o seu negócio. E esse tema de hoje é para quem quer empreender, quer ter sucesso nos seus negócios. Então, muitas vezes, quando a gente está falando de empreendedorismo ou empreender, olha o que vem na cabeça. Vem sobre estratégias, vem sobre técnicas, mas hoje o tema não será direcionado a isso, porque há algo essencial para o desenvolvimento dos negócios, que é o que? Nossos comportamentos e nossas atitudes. Se os nossos comportamentos são adequados, o nosso negócio também vai caminhar adequadamente. Agora, se os nossos comportamentos forem inadequados, vai comprometer as nossas atividades, vai comprometer o desenvolvimento do nosso negócio. Então, por quê? Comportamentos inadequados, eles comprometem as decisões. Então, você pode ser uma pessoa que espera demais para ter uma tomada de decisão, ou pode ser uma pessoa que vai tomar uma decisão na impulsividade e depois acaba se arrependendo do que fez. Pode afetar os relacionamentos, a maneira como a gente se relaciona com os nossos colaboradores, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores e com quem mais a gente interagir. Então, se o nosso comportamento está inadequado, a gente pode afetar uma dessas esferas. Também afeta a gestão financeira do negócio. Inclusive, na aula passada eu falei sobre isso de uma empresa onde o empreendedor gostava de se apossar do dinheiro do caixa e achar que o dinheiro da empresa era o seu dinheiro. E além disso, afeta a nossa própria motivação, a nossa motivação pessoal. E nós precisamos estar motivados para desenvolver e desempenhar as nossas atividades dentro da empresa. Então, identificar e evitar esses erros é fundamental para o sucesso do nosso negócio. E como que a gente consegue isso? A partir do desenvolvimento da mentalidade. Então, com a mentalidade adequada, a gente vai ter os comportamentos adequados e a gente vai conseguir impulsionar o crescimento do nosso negócio com isso. E antes de prosseguir aí, se aprofundar no tema, eu quero falar de uma coisa sobre o que nós não vamos ver hoje. Então, a aula de hoje não é sobre finanças, não é sobre marketing, não é sobre gestão específica do negócio. Então, eu não vou abordar isso hoje, porque hoje nós focaremos nos comportamentos que podem afundar o negócio. Então, se você quer aprender a evitar isso ou quer conhecer para saber se você está apresentando esses comportamentos, então fica comigo aqui nessa aula que você vai entender todos os comportamentos e eu tenho certeza que vai ser muito útil para você, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Vamos lá então? Olha só, não sei se você já conhece esse ditado popular que diz assim, não adianta ter um barco se não souber remar. Então tem toda uma estratégia para você remar, principalmente ali, no caso desses dois, olha ali, para onde será que esse barco vai andar? Então, assim como no mar, empreender exige não apenas ter a embarcação, que seria o nosso negócio. Então, não basta você ter um negócio, você precisa saber remar no teu negócio. Então, você precisa ter os comportamentos adequados, senão ou você vai ficar ali com o teu barquinho dando zerinho, só navegando em círculo, ou você vai chegar num lugar que não era o lugar que você gostaria de ter chego. Então, um lugar muito diferente. Quando você tem os comportamentos adequados, você consegue conduzir o teu negócio para os resultados que você espera. Então, você chega lá muito mais facilmente e não fica aí patinando. Então, é nesses comportamentos que muitos empreendedores enfrentam desafios. E daí não adianta você ter a melhor ideia, tá? Se você não souber remar com sabedoria, o barco afunda, o barco dá zerinho, o barco não chega onde ele deveria chegar. Tá? E aí, vamos para o primeiro comportamento? Ego excessivo e falta de humildade. Então, imagina um empresário
que acredita que as suas conquistas são resultado apenas, nossa, porque eu sou um gênio, porque eu sei de tudo, eu não preciso ouvir a opinião das outras pessoas. Ah, coitado, né? Então geralmente ele vai vir com esse discurso ali, ó. Eu sou o melhor no que faço, ninguém entende melhor do meu negócio como eu, não preciso de conselhos e feedbacks. Será mesmo? E se este empresário estiver perdendo grandes oportunidades, ó, por não valorizar o conhecimento e as contribuições das outras pessoas? Então, às vezes, esse empresário ele não está nem prestando atenção no que o cliente dele está pedindo, no que o cliente dele está mostrando, no que o cliente dele está interessado. Por quê? Ele se acha tanto que ele pensa que ele sabe tudo que os outros querem. E aí, meu filho, a gente tem até um estudo de caso aqui nessa aula. Segura aí que você vai conhecer a história de um empresário que pensava assim e você vai ver aonde que ele chegou com a empresa. Então, aguenta aí que a gente tem 5 comportamentos, tá? Que um mais importante que o outro, mas o 5º comportamento é super especial. Então, fica aí comigo. O 2º comportamento é da procrastinação e falta de ação. Então, pensa no investidor que constantemente não toma decisão, ele fica adiando a decisão importante. Então, ele pode se enganar com esses discursos aqui, ó. Ainda tenho tempo, talvez surja uma oportunidade melhor no futuro. Será que isso realmente vai acontecer? Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui a história de uma empreendedora que precisava tomar uma atitude e ela não tomou. Aonde será que ela chegou com a empresa dela, com aquilo? Aí eu quero saber de você. Quantas oportunidades você já perdeu por adiar decisões importantes? E por que a gente precisa ter consciência disso? Porque o tempo não espera por ninguém. É que nem o ônibus, né? É você que espera o ônibus, não o ônibus que te espera. A mesma coisa. Quanta gente está perdendo oportunidade por ficar naquela dúvida, por achar que alguma coisa melhor vai aparecer depois. E geralmente a coisa melhor aparece depois? Muito difícil, né? O cavalo passa encilhado uma vez só, não é assim o ditado? E aí nós vamos para o próximo comportamento, que é o medo excessivo de falhar. Então imagina se o empreendedor ele começa a evitar de correr os riscos por medo de perder tudo que ele conquistou. Então, de repente, ele vai ter esse pensamento aqui, ó. Se eu tentar algo novo e falhar, posso perder minha reputação e todo o meu patrimônio. É melhor não arriscar. Tá, mas tu vai fazer uma coisa que tu vai jogar tudo pro alto, assim? Então, você vai tomar uma decisão sem pensar? Quando a gente precisa tomar uma decisão, a gente tem que analisar os prós e os contras. Se tem mais viabilidade do que inviabilidade, por que não? Então, você não vai colocar tudo em risco por decisões doidas, por decisões impensadas. Costumo dizer que a gente precisa correr riscos calculados. E se você coloca tudo a perder, você está correndo os riscos calculados? Não, né? Mas, olha só, e se o seu maior risco for não correr nenhum risco? Sabe por quê? O sucesso muitas vezes está lá, ó, do outro lado do medo. E quando eu me deparo com aquela situação que eu me abstenho de escolher, de tomar uma decisão, ou eu ainda terceirizo a decisão, que eu digo assim, ah, não, vou deixar os outros escolherem primeiro, os outros vão primeiro e depois eu vou. Tá? Por que você está se colocando em segundo, terceiro, quarto plano, em último lugar da fila? Um empreendedor de sucesso é uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa que vai atrás, é uma pessoa que topa as paradas. A partir do momento que você fica travado, como que você vai se destacar aí na tua região? Você já conheceu alguém de sucesso que ficou só esperando a coisa acontecer? Assim, sentei e parei e esperei? Não, né? São todas pessoas que foram atrás, que deram a cara para bater e tiveram os resultados que tanto almejaram. E aí nós estamos chegando no quarto comportamento que pode afundar o seu negócio, que é o isolamento e falta de networking. Então, fica aí imaginando o investidor que ele fica ali fechado na própria bolha, né? Daí ele não busca conexão com outros profissionais ou outros empresários
e não aproveita as oportunidades de network. Então, o que que passa na cabeça desse cidadão? Pode ser isso aqui, ó. Ah, eu já estou bem estabelecido, não preciso me envolver com outras pessoas, prefiro focar no meu próprio trabalho. Que desculpa é essa? Porque, ó, foca nisso. Foca nisso aqui que eu vou te falar agora. Os relacionamentos certos podem abrir portas inimagináveis. Quem você está perdendo a oportunidade de conhecer? Tá? Você não precisa necessariamente topar com a pessoa que você está precisando naquele momento. Ah, eu preciso de alguém que trabalhe com marketing, por exemplo. Talvez no teu círculo de amizades não tenha alguém do marketing, mas pode ter alguém que conhece uma pessoa muito boa para trabalhar contigo na área de marketing. Só que daí se a gente não comunica, a gente não fala com as pessoas, como que eu vou chegar nessas oportunidades? Às vezes você tem uma pessoa aí da tua rede de contatos que consegue ter acesso a outras pessoas, a outros profissionais, a linhas de crédito. Só que se você não interage, essas oportunidades não aparecem, essas conversas não aparecem. E aí você deixa de alavancar o teu negócio porque você não chega nas pessoas certas, porque fica ali naquela bolha, né? Se acha autossuficiente. A nossa empresa não é nós para nós. A nossa empresa é nossa para os outros, porque a gente sempre estará interagindo com outras pessoas. E agora nós vamos para o quinto comportamento que pode afundar o seu negócio, que é o quê? Falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então pensa num empresário que está se achando assim muito super bem sucedido, porque ele dedica a maior parte do tempo dele para o trabalho. Em compensação, ele negligencia a vida pessoal e o bem-estar. Então, ele vai ter um discurso como esse aqui, ó. Meu negócio é minha prioridade absoluta. Sacrificar minha vida pessoal é necessário para alcançar o seu sucesso. Quando que uma coisa fora de equilíbrio funcionou? A gente precisa manter em equilíbrio a empresa e a vida pessoal. Se eu não tiver essas duas coisas equilibradas, a conta chega, gente. Então, eu estou trabalhando demais e eu não estou cuidando de mim. Eu estou trabalhando demais e não estou cuidando da minha família. Eu estou trabalhando demais e não estou cuidando do meu relacionamento. Como é que vai ficar essa conta? Qual é o preço que o empreendedor está pagando pela falta de equilíbrio? Então, este é um ponto que disparado, assim, é super recorrente. O verdadeiro sucesso, ele não se resume apenas a resultados financeiros, não. A pessoa que fica pensando dessa forma, ela vai pagar um preço muito alto. Então, fica aí para eu te mostrar o que eu tô te dizendo, que vai te levar, ó, para outro nível aqui. A gente vai ver aqui, ó, casos da vida real. Talvez vocês já ouviram falar desse empreendedor aqui, o Jeff Bezos. Ele é o CEO da Amazon. E aí eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Então não sou eu que estou falando, não é a Josi falando, é o Jeff Bezos falando, ó. Essas 3 práticas levaram a Amazon ao sucesso, segundo Jeff Bezos, que é o quê, ó? Olha o que ele diz ali embaixo. Há 3 dicas que o bilionário deu ao longo dos últimos 3 anos sobre como ter sucesso nos negócios, aplicando uma mentalidade específica. Tá vendo aqui, ó? Mentalidade específica. Então não sou eu falando, é um bilionário falando de uma empresa que, ó, em 2022 estava avaliada em 1,6 trilhões de dólares. Não é pouca coisa não, né? Vamos aí para a continuação para ver o que mais que ele diz aqui, ó. Ele colocou 3 pontos chaves pro negócio, que é o quê? Trabalhe todo dia como se fosse o primeiro, porque ele fala dessa motivação. A gente tem que estar motivado como se fosse o primeiro dia, sempre o primeiro dia, porque o segundo dia é o dia da estagnação. Então ele diz que a nossa energia tem que estar sempre alinhada como se fosse o primeiro dia do trabalho. Ó. O segundo dia é o dia da estagnação, seguido pela irrelevância.
Vamos ver o próximo? Os comportamentos 2 e 3, ó. Dê aos clientes o que eles querem antes que eles mesmos saibam. Então, quando a gente começa a prestar atenção no nosso cliente, a gente começa a perceber o que ele está precisando. Às vezes ele não sabe. E aí, quando a gente canta a bola, ele compra, ele se aproxima mais do nosso negócio. Então, por isso, é importante a gente prestar atenção no cliente. Como é que a gente pode prestar atenção no cliente? Num pós-venda, num feedback. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Mesmo quando eles não sabem o que querem, os clientes sempre querem algo melhor. E é preciso querer encantá-los. Nenhum cliente nunca pediu à Amazon para criar o programa de associação Prime. Mas com certeza eles queriam isso. E assim, foi um dos programas de associação que mais deu sucesso no mundo, para vocês terem uma ideia. E o terceiro ponto é errar faz parte da inovação. Quem assistiu o vídeo anterior, da aula anterior, eu falei sobre mentalidade de crescimento. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui para cima, ó, vai aparecer, tá? Porque a mentalidade de crescimento funciona da seguinte forma: eu posso errar e com esse erro eu vou tirar um aprendizado. Então, eu posso errar numa outra coisa depois, não na mesma coisa. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer as coisas não pensando, nossa, e se eu errar? E se eu errar, eu tenho que aprender, é a capacidade mínima que eu tenho que ter. Então, olha o que ele coloca aqui, que legal. A Amazon é o melhor lugar do mundo para fracassar. Temos muita prática. O fracasso e a invenção são gêmeos inseparáveis. Então, eu achei muito legal esse trecho aqui que ele colocou, porque realmente as pessoas elas ficam com medo de errar e elas não executam. As pessoas ficam com medo de fracassar e elas não saem do lugar e elas não aproveitam as oportunidades e elas não colhem tudo aquilo que elas poderiam colher por causa do medo, por causa dessa angústia. E se eu fracassar, e se eu errar? Aprende com isso e melhora. Nenhuma coisa sai perfeita na primeira vez que a gente faz. A gente é o quê? Uma sucessão de tarefas e atividades que a gente vai fazendo. É assim que a gente desenvolve uma habilidade. Se eu nunca falei em público e eu preciso desenvolver essa habilidade, qual é a única forma de eu desenvolver? Falando. Então, conforme eu vou falando, eu vou desenvolvendo essa habilidade. Se eu nunca joguei futebol, eu preciso começar a jogar futebol para ir tendo mais habilidade. Talvez eu não seja como um jogador famoso, mas se eu já conseguir melhorar um pouco a cada dia a minha performance, tá ótimo. Então eu preciso ter essa mentalidade o quê? De não ter medo, de fazer as coisas que precisam ser feitas. Inclusive, a Amazon tem uma história muito interessante, porque ele era funcionário de uma outra empresa, o Jeff Bezos, e ele estava incumbido de buscar novos negócios, novas opções de negócios que a empresa gostaria de investir. E ele ficou pensando assim, poxa, eu podia vender livro, porque a Amazon começou assim, né, como uma grande livraria por internet. Então, você comprava ali e eles entregavam em casa. Eu lembro que em 2000 eu fazia o técnico e tinha um professor falando sobre a Amazon, que ele gostava de comprar livros que não tinham no Brasil, vinha dos Estados Unidos. A gente ficava olhando assim, mal tinha internet na cidade. E ele estava comprando livros pela internet. Então, muito interessante. E quando ele teve essa ideia, ele apresentou para a empresa, e a empresa que ele estava trabalhando não topou a ideia, mas ele estava com aquela coisa assim dentro dele. Não, mas é uma ideia boa. Eles não querem, mas a ideia é boa. E ele saiu da empresa e ele mesmo começou a Amazon, que tinha um outro nome lá, bem bizarro. Até que ele resolveu que ia mudar o nome, né? Porque aquele nome não colava mesmo. Ele começou a empresa com $300 mil, que ele emprestou dos pais. Ele pegou emprestado dos pais e transformou aí numa empresa de $1 trilhão. Então, ele é um enorme case de sucesso, né? Pra gente pensar, pra gente se espelhar. E olha, se ele tá dizendo que são esses fatores que contribuem para o sucesso da empresa, por que a gente vai teimar e não vai fazer, né? Vamos lá, vamos aprender com quem sabe. Dando sequência aqui,
E se mesmo depois de tudo isso, tá, você me disser assim, Josi, esses erros, eles não são tão comuns, não acredito que se apliquem a mim ou ao meu negócio. Eu entendo aí a sua situação e eu quero te ajudar, tá? Pensa nisso como dirigir um carro. Você pode ser um motorista, assim, super habilidoso, mas isso não te impede de cometer algum erro no trânsito. Da mesma forma, esses erros comportamentais, eles podem aparecer assim do nada e começar a afundar o teu negócio. Por isso que você tem que estar atento. No trânsito, o que a gente faz? Põe o cinto de segurança. E aqui a gente começa a se monitorar e conhecer o nosso mindset, a nossa mentalidade, para saber o que pode estar aí influenciando positiva ou negativamente no nosso negócio. Vamos ali ver a situação 2? Pode ser que você vai me falar assim, olha, Josi, eu não vejo como esses erros podem realmente afundar o meu negócio. Se você não vê, é aí que você precisa ver, porque você não está percebendo onde isso vai impactar, onde isso vai refletir no teu negócio. Então, se você não consegue ver, aí que você precisa ver. Então, olha só, pode ser difícil visualizar isso agora. Só que isso realmente impacta no teu negócio, tá? Vamos pensar nisso como se fosse um edifício. Então, se os alicerces não forem construídos, não importa que seja aquele prédio bonitão lá de Dubai. Se o fundamento estiver podre, o que vai acontecer? Vai ruir, vai tudo vir abaixo. Por isso que a gente precisa construir uma base sólida. E como é que a gente constrói essa base sólida? Com comportamentos adequados. Senão começa o quê? Da rachadura. E a rachadura vai o quê? Começando a comprometer a estrutura. E daí você pode dizer, ah, mas foi um errinho tão bobo. Tá, começa a fazer um errinho bobo aqui. Começa com outro comportamentinho bobo lá. E soma tudo para ver se não dá um erro. Então vamos ter essa mentalidade de trazer a responsabilidade para nós. Não tem essa aí é um errinho, tá? Começa a se corrigir a partir de agora, porque senão isso gradualmente vai detonando os pilares da tua empresa. E vamos ver os cases? Lembra que eu falei dos cases ali no começo do vídeo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro case, que é do Pedro. Então o Pedro, ele tem a loja Fashion Dreams. E o Pedro, assim, uma pessoa que adora moda, super apaixonado, assim, pela moda, daí ele decidiu que ele ia abrir a própria loja de roupas e colocar esse nome, né? Fashion Dreams. Só que o Pedro imaginava que tudo ia correr, assim, ao seu favor e que sucesso ia ser o quê? Questão de tempo para ele. Então, no início, a loja do Pedro estava indo muito bem, porque as pessoas entravam e ficavam maravilhadas com as peças únicas, com a atmosfera vibrante que o Pedro proporcionava. Então, todo mundo queria ir atrás daquele brilho. Só que o Pedro estava tão obcecado assim, com as próprias ideias e a visão de moda que ele tinha, que ele achava que ele sabia tudo, ele entendia de tudo, que ele não percebeu que ele estava negligenciando a opinião dos clientes. Então, ele não estava mais entendendo as necessidades dos clientes. E o que esses clientes fizeram? Foram atrás de quem estaria entendendo essas necessidades, entendendo o que esses clientes queriam. Então, enquanto o Pedro achava que ele conhecia tudo, dominava tudo e entendia bem os clientes dele, os clientes estavam indo para a concorrência. Ele percebeu que ele precisava mudar e que daquele jeito não dava. Agora vamos ver a próxima história? Olha só, a próxima história é da Carol. Então, a Carol, ela também é dona de uma loja de roupas, tá? Que é a Carol Modas. E espera que agora no final da segunda história eu vou te dar uma sacada muito importante que você vai me agradecer depois, ok? Então vamos ver sobre a Carol? A Carol era uma mulher que, super determinada, decidiu abrir a loja de roupa num bairro bem movimentado da cidade dela. E o que ela percebeu? Que o ego dela poderia ser realmente um obstáculo para o crescimento do negócio dela. Então, ela costumava pensar assim, eu sei o que é melhor para os meus clientes, não preciso pedir opinião e feedback, parece com a história anterior, né? Só que um dia,
A Carol, ela se encontrou numa situação desafiadora, porque ela escolheu pessoalmente, né, a dedo, as peças para a coleção de verão, achando assim, agora eu vou bombar aqui, né, com todas essas compras aqui que eu tô fazendo para as minhas clientes. Sabe o que aconteceu? As vendas não foram como ela esperava. Daí ela colocou a mão na consciência e, com a humildade dela, ela reconheceu que, opa, não é isso que as minhas clientes estão querendo, não é isso que as minhas clientes estão precisando. De que forma eu posso melhorar isso para que numa próxima compra eu não meta os pés pelas mãos de novo, né? E aí ela começou a pedir os feedbacks, criar até um ambiente onde as pessoas elas se sentissem à vontade para expressar esses desejos, né? Essas opiniões. E essa mudança fez toda a diferença aí para a Carol, porque a Carol começou a perceber o que? Se eu valorizar as opiniões, os desejos das minhas clientes, eu vou conseguir atender melhor elas e isso impulsiona as vendas, né? E outra coisa que a Carol tinha problema era na tomada de decisão. Ela ficava com aquele pensamento assim, eu ainda tenho tempo, eu não preciso decidir isso agora. E sabe o que aconteceu? A procrastinação dela prejudicou a eficiência e o crescimento da loja dela, porque um dia ela teve a oportunidade de expandir a loja assim para um espaço bem legal, só que ela hesitou. Então ela hesitou, teve medo e um concorrente foi lá e se instalou naquele lugar que era super estratégico para ela. E depois disso ela pensou, não, nunca mais faço isso, né? Porque eu dei chance pro azar. Então a próxima vez que eu me deparar com uma situação assim, eu vou agarrar. Então o que aconteceu? Ela ficou com aquela, eu preciso expandir meu negócio, eu preciso mudar de lugar. E aí quando ela encontrou um novo lugar, ela ponderou ali os prós e os contras e ela viu que realmente seria uma oportunidade para ela ir para aquele lugar novo. E aí ela assinou o contrato e foi, porque ela já tinha analisado, né, os custos, os riscos, os benefícios. E essa decisão dela fez com que a loja se expandisse e tivesse ainda uma clientela maior. Mas tudo porque ela teve que levar na cabeça num primeiro momento, né? Então, além dela aprender que se relacionar bem com os clientes era crucial, ela também percebeu que a tomada de decisão tem que ser feita ali, no momento. Não dá para ficar deixando para depois essa tomada de decisão. Então, cada vez que você melhora o teu comportamento, é como se você estivesse colocando um tijolinho no teu negócio. Então, você está investindo no teu negócio. E a partir do momento que ocorrem esses erros comportamentais, é como se começasse a aparecer as rachaduras. E quem quer rachadura no seu negócio? Quem quer rachadura na sua obra? Ninguém quer, né? E aí a gente precisa se monitorar. Poxa, eu tô dando espaço para essas rachaduras aparecerem. De que forma eu posso evitar as rachaduras? Eu preciso melhorar o meu network para conhecer outras pessoas? Eu preciso procurar uma especialista que vá me auxiliar a entender esses comportamentos, que vá me auxiliar a entender o que está se passando com o meu negócio? Porque aí você começa a tratar essas rachaduras. E quando a gente trata as rachaduras, a gente está tornando de novo a construção sólida. Agora, se eu só fecho o olho e deixo a coisa rolar, o que vai acontecer? A rachadura vai ampliar e o negócio vem abaixo. E olha aí, tá chegando a vez da tarefa. Então, sim, gente, a gente tá chegando no momento da ação. E esse é um passo muito simples, que você não vai gastar nada para fazer e que vai te dar muito retorno. E eu preciso te dizer uma coisa, tá? Eu vou te dar uma tarefa sim, porque eu estou comprometida com você e com o seu negócio. E eu quero que você já aproveite e curta esse vídeo, se inscreva no canal, porque na próxima aula eu vou te mostrar como impulsionar o seu negócio para o sucesso, de uma forma que seja assim, totalmente acessível para qualquer pessoa, para pessoas comuns, entendeu? Para pessoas que sonham em prosperar e dar certo. Mas para que o YouTube entregue esse conteúdo para você, eu preciso que você curta o vídeo e se inscreva no canal. E se puder, ainda ativa o sininho, porque dele já te avisa garantido que, ó,
A Josi postou mais uma aula. E aí você vai aprender como você vai poder impulsionar mais o teu negócio. Olha, hoje a gente está falando de comportamento que afunda. A próxima aula vai ser a aula de impulsionar um negócio. Então, aproveita e já faz isso. Agora vamos lá para a tarefa? Vamos dar uma olhadinha? A tarefa que eu tenho para você é o quê? Uma autoavaliação. Então, reserve um momento para refletir sobre o seu comportamento em relação aos 5 erros comportamentais que eu coloquei aqui. Não lembra os erros? Já vai aparecer aqui, ó. A hora que eu passar aqui, ele vai mostrar os 5 erros. O que eu quero que você se concentre? Que você se pergunte em qual dessas áreas eu posso estar cometendo um erro e como isso pode estar impactando o meu negócio. Vamos supor que você identificou que o teu erro comportamental seja um medo excessivo de falhar. O objetivo seria qual? Tomar uma decisão arriscada nos próximos 30 dias e aprender com esse resultado, independente se deu bom, se deu ruim, tá? Porque a gente tem que aprender. Tomara que dê bom. Mas, além disso, eu preciso que você desenvolva um plano de ação que seja realista e alcançável para alcançar esse objetivo. Então, você vai dividir em etapas menores, vai fazer um cronograma. Vamos supor que fosse que nem o da Carol, que tinha que mudar de lugar. Então, como seria o plano de ação? Pesquisar lugar, ver se precisa de reforma, ver se precisa melhorar alguma coisa na infraestrutura, assinar o contrato, fazer a mudança, contratar caminhão de mudança. Olha só quantas etapas tem para a meta de fazer a mudança. Então, eu quero que você identifique quais são os erros comportamentais que você está cometendo e já traça aí a meta e quando que você vai fazer cada uma dessas ações. Lembra, gente, que a mudança de comportamento requer consistência e comprometimento. E isso aqui, saca só, vale para qualquer empreendedor, do MEI até o grande empreendedor, até o bilionário. Porque são esses comportamentos que vão levar a gente para o sucesso, para conseguir tudo aquilo que a gente quer. Então, não adianta fazer só uma vez, por isso a consistência, por isso a constância. A gente tem que fazer daquilo um hábito. É isso que eu tenho que me propor. E eu preciso também olhando assim, vamos supor que lá no teu cronograma, uma atividade era para levar 2 dias, vai levar 3. Ajusta isso no teu cronograma. É melhor você ajustar para um prazo que seja realizável do que fechar os olhos e não fazer nada. Daí nem sai do lugar e diz que não funciona. Faça que as coisas vão realmente começar a acontecer na sua vida e no seu negócio, tá? Não fique parado, não fique estagnado. A gente precisa dar o primeiro passo. O primeiro passo pode ser pequeno, mas é o passo mais importante, porque é o passo que vai te levar para lá. Para onde você quer chegar? Então, dê esse primeiro passo, dê o segundo, dê o terceiro e pegue embalo e segue caminhando e segue na tua velocidade porque a coisa vai acontecer, mas você precisa ter consciência que é a sua responsabilidade, que é o teu que está na reta, porque é a tua empresa, é o teu negócio, é a tua vida e se você não fizer, quem fará por você? Então, é você que precisa estar no controle da situação. Então, cada passo conta, porque cada passo é como se fosse, de novo, aquele tijolinho, tá? E se não lembra quais eram os erros, tá aqui. Deixa eu dar um zoom. Ego excessivo e falta de humildade, procrastinação e falta de ação, medo excessivo de falhar, isolamento e falta de networking, falta de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Então, tira uma foto, tira um print, porque isso é importante, não caia mais nessas ciladas. E se você chegou até aqui, meus parabéns, porque você é uma pessoa que já está no caminho do sucesso. Você já está ciente que coisas precisam ser mudadas, que você precisa evoluir aí nos teus comportamentos como empreendedor para o teu negócio obter sucesso. Então eu peço de novo para você curtir esse vídeo, dar o teu like, se inscreve no canal para garantir que você vai receber já a próxima aula assim que eu postar. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e até a próxima!